Fala pessoal, beleza? Vamos falar do PIS, rapidamente fazer um overview do fundo aqui, o PIS 11, Pátria, Infraestrutura, Energia Core, né? Um resultado trimestral que a gestão vem trazendo aqui. Eu vou te dar um rápido resumo da apresentação deles, tá? Antes da gente entrar propriamente no PIS, trazendo aqui rapidamente, né, a gestora que está por trás do PIS, né, que é o Pátria. Com certeza é um dos maiores nomes aí do mercado financeiro brasileiro, mais de 138 bilhões de reais de ativos sob gestão. Eles têm uma presença muito marcante em private equity, em infraestrutura, crédito também, e certamente o PIS ele se encontra aqui na parte de infraestrutura, tá certo? Então aqui está o time de gestão, mas vamos direto agora para algum resumo aqui do PIS, tá? Então, o PIS, né, já tem vídeo aqui no canal, mais de um, inclusive o último, explica, né, o porquê que o fundo diminuiu, né, o seu guidance aí de distribuição de rendimentos. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, né, na descrição, para facilitar a sua vida, né? Então, o PIS, né, é um fundo de infraestrutura, né, um ativo que investe em uma dívida mezanino de infraestrutura que te protege contra a inflação, não tem imposto de renda, né, para o investidor pessoa física, nem para rendimento, nem para ganho de capital. Mas vamos lá, né? Um retorno é um contratado pós-fixado, indexado à inflação, com proteções contratuais e de governança ativa do gestor. Já são mais de 151 milhões distribuídos desde a primeira emissão, um yield de 12,5%, né, nos últimos 12 meses em relação ao preço de cota, né, ao preço de mercado, considerando fechamento de maio de 2023, e 8,5 se for considerar o preço da emissão, tá? Atualmente ele está te pagando uma TIR líquida de IPCA mais 12, né, que seria o retorno implícito ao valor de mercado também, considerando a cota de maio, né? Na data que eu estou gravando, ele já recuperou um pouco. Distribuição esperada, né? O guidance ele diminuiu, tá um guidance de R$ 6 a R$ 8, né, para o terceiro ano do fundo, né? Distribuição trimestral de 1,80, que dá 60 centavos por mês, e o prêmio, né, do PIS em relação à NTNB correspondente, né, aumentou aí para 780 basis points, também considerando a cota de maio, tá? E também está com upside de 54,4% em relação ao desconto sobre o valor patrimonial, tá? Realmente é um desconto absurdo, né? Então aqui ele relembra algumas características não só do PIS, mas dos FIPs, né? Dos FIPs e EIs em geral, que é o benefício fiscal, né? Como a gente já sabe, investimento, né, isento, 0% de tributo que você vai ter que dar para a Receita Federal, tanto a venda com lucro como o rendimento, né? Tem uma diversificação de risco do seu portfólio, liquidez diária, que você pode vender e comprar as ações diretamente na bolsa. Os ativos, no caso do PIS, estão todos operacionais, são ativos 100% operacional. A gestão do Pátria, que é uma casa renomada do mercado de investimento brasileiro, e é um ativo que se encaixa também numa estratégia de renda por conta de suas distribuições constantes e da isenção também do ganho de capital, tá? Então aqui estão os três principais ativos do fundo, né? São todos ativos de geração eólica de energia, né? Sendo o maior deles o Serrote, com 49 turbinas, né? Mais de 205 megawatts. Então, dois ficam no Ceará, no município de Trairi, e um fica no município de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, tá? Então, prazos aí de 20 anos de energia contratada, com autorização de 35 anos, tá? A gente vai ver aqui, né, que esses ativos, um dos grandes problemas que esse fundo tem enfrentado é a baixa geração, que é um problema que é inerente ao risco, né, do próprio ativo, é um risco climático, né, é uma energia renovável, portanto, não tem, né, aquela segurança 100% que as projeções vão se concretizar. Então, aqui a gente consegue ter
uma boa visão aqui, né? O único ativo que tem se desempenhado em linha, né? Mas até que se poderia ser melhor, mas enfim, tem desempenhado em linha com o projetado é o de Afonso Bezerra, né? Que está nessa faixa azul aqui, dentro desse range aqui, né? Na faixa cinza. Aqui seria de P50 a 90 e ele está aqui no meio. Alguns meses ele foi, inclusive, até abaixo do esperado, mas na média ele conseguiu ficar ali com uma geração que é mais ou menos projetada. Agora, os dois que ficam, né, na cidade ali de Trairi, no Ceará, né, a gente vê, ó, pela essa linha aqui, que ele tem ficado vários meses abaixo da projeção, o Serra do Mato, tanto Serra do Mato como Serrote, devido, né, à diminuição de ventos na região por conta de chuvas que tem vindo bastante no Nordeste, um pouco atipicamente, né? Bem acima da média histórica, né? E aqui está mais ou menos a explicação climática disso, né? Através do fenômeno Laninha, né? Que aumenta o número de chuvas e reduz o vento na região norte e nordeste. E aqui está esse gráfico, a gente vê que isso, é, de certa forma, é cíclico, né? Há essa alternância aí do Laninha e do El Ninho. Então a gente vê, né, que também não tem como afirmar, tá, com 100% de certeza, mas esse pontinho vermelho aqui talvez indique uma virada nas condições meteorológicas, né? A gente vê que a parte aqui, a gente já está praticamente desde 2020 até do ano de 2022 todo, né, com uma questão aqui negativa, né, com o gráfico apontando para baixo. E nessa última medição que fizeram, talvez indique uma pequena correção, mas dá para ter alguma esperança de uma normalização e a gente espera que a geração passe a ser dentro da faixa projetada, tá certo? Então aqui, né, como eu falei, são debêntures mezanino, né, que possuem um retorno já contratado, protegendo o investidor de longo prazo. Inclusive já teve ganho de cota patrimonial desde a emissão, né, saindo de R$ 105,79 para R$ 107,37. É bom lembrar que o rendimento que não for distribuído e que é de direito, ele vai acruando, né, do patrimônio líquido do fundo. E aqui a gente consegue ver, né, a questão aí da rentabilidade, que se a gente considerar a cota patrimonial mais os dividendos que o fundo distribuiu, ele conseguiu superar o que seria o seu benchmark, né, que seria a NTNB de título equivalente, né, dando aí desde do seu início 29,1% contra a NTNB que deu 23,8%, e aqui a cota patrimonial também com um leve ganho que a gente tinha visto, tá? Então aqui a gente chega no valor de mercado que está absurdamente barato, né? Na verdade, isso aqui já teve uma correção, tá? Tá mais ou menos hoje na faixa aí de 73, mas ainda assim falta bastante para chegar no valor patrimonial, né? Mesmo se a gente colocar a cota de mercado mais os dividendos, também não consegue chegar na NTNB, né? E aqui a gente vê que o prêmio em relação à NTNB aumentou, né? Quando o fundo foi lançado, tinha um prêmio de 4,1%. Hoje esse prêmio está em 7,8%. Realmente é muito prêmio, né? O que dá ali o equivalente a uma remuneração de IPCA mais 12%, aproximadamente, considerando essa cota aqui, esse preço de mercado aqui, tá certo? E chegando no final já, a gente, né, reforçando, a expectativa está entre R$ 6 a R$ 8 de distribuição no ano. Para os meses de agosto também, de junho de 23 a agosto de 24, né, 6 a 8, dali 60 centavos por cota. Lembrando que são ativos 100% operacionais, né? E, por fim, considerações finais aqui, né, é um retorno contratado, né, e atrelado à inflação, é um investimento de longo prazo e atualmente conta com upside aí de 54,4% em relação à cota de mercado, cota patrimonial. Se houver o fechamento desse gap, realmente é um retorno que não se encontra com facilidade por aí, tá certo? Então esse foi um rápido overview aqui da apresentação trimestral do Pátria. A gente tem vídeo mais detalhado ali, entrando nas minúcias do fundo. Vou deixar aqui na descrição
como eu havia falado. E por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí e compartilha com os amigos.